Administrar é tudo. Um país onde você vive é a base da administração. Hoje nós passamos por um processo desse. E acreditar no futuro é acreditar na boa administração. Ao escolher fazer inicialmente a administração, foi esse descontentamento com o que a sociedade me oferecia, ou o que a sociedade não me oferecia. Tem administração dentro da organização e para fora dela a gente está o tempo todo agregando valor para a sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de uma sociedade, agregando valor aos recursos que são ali utilizados, que a gente sabe que são escassos. Então eu me apaixonei por isso, por esse desafio de entender a cadeia de valor das organizações e de dar uma contribuição para que isso pudesse ser ampliado. Sempre eu apliquei técnicas de administração que eu aprendi ao longo do curso, dentro da minha experiência profissional, e isso me projetou para cargos de gestão em todas as organizações pelas quais eu passei. A gente fala em poderes. Administração é poder. Conhecimento é poder. Mas quando eu decidi, ou como nós jovens decidimos ir por um caminho, eu encontrava nessas disciplinas de formação, na sociologia, na psicologia, na antropologia, na filosofia, a formação de homem, de ser. Então me fascinava ver que de um passado eu poderia estar pensando no presente e eu poderia edificar o futuro. E o que é isso? É planejamento, é controle, é direção, é a formação que tem o próprio curso. E esse processo se dava através de outro princípio básico, que é a toma de decisões. Administrador que não toma decisões não é administrador. Administrar é produzir bens e serviços, cada vez usando menos recursos. A administração surgiu quando o Taylor, um engenheiro, começou a entender a importância de se levar conhecimento prático para as organizações de uma forma mais organizada. Então ele estudou como melhorar e como aperfeiçoar os modos de produção em indústrias. E foi a partir daí, de uma visão de um engenheiro que queria organizar as empresas e aumentar a produtividade nas organizações, que surgiu a ciência administrativa. E aí vieram outros autores, outros pesquisadores e outros profissionais que começaram a estudar como melhorar a produtividade, a qualidade das organizações, melhorar os processos organizacionais e melhorar o trabalho com as pessoas. O papel do administrador está muito ligado à liderança, então sim, hoje um administrador, ele não só é um gestor de algo, mas ele é tido como um líder. Então hoje a gente precisa trabalhar melhor a liderança dentro das organizações. A partir do momento que o administrador ele desempenha tanto o papel de gestor quanto de líder, ele vai estar conseguindo impactar aquele contexto da sua empresa, como ele também vai estar conseguindo impactar a sociedade diretamente. Porque hoje a gente trabalha para desenvolver produtos e serviços que vão atender alguma demanda da sociedade, algum problema. Eu percebo que o administrador ele tem que se preocupar sim com a eficiência organizacional, mas ele tem que se preocupar também com a repercussão dos seus resultados dentro da organização em toda a sociedade. Então a gente tem os resultados organizacionais muito claramente relacionados ao papel do administrador, para que ele atue de modo a alcançar melhores resultados, mas a sua atuação gera também benefícios sociais em todas as áreas. Então a gente tem o administrador hoje voltado para a área privada, por exemplo, se preocupando com o resultado da organização em especial, mas a gente tem também o administrador que se preocupa na área pública com resultados de políticas públicas, com como essas políticas podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, e é preciso unir, né? Na verdade é preciso unir esses dois perfis. O administrador, em qualquer tipo de organização, ele vai ter que se preocupar com os resultados da organização, mas também com os interesses individuais e numa forma de agregar, de alinhar esses interesses para que a gente possa alcançar benefícios e resultados. Na década de 60, em 1965, foi formalizado
a profissão, foi formalizada a profissão de administrador como uma consequência dessa necessidade de um profissional que conseguisse lidar com a complexidade das organizações que foram surgindo. E aí isso não só na área privada, que se intensificou com a abertura dos mercados, mas também na área pública. A própria burocracia, que é natural das organizações, ela passou a exigir um profissional mais capaz de lidar com ela. A área que eu atuo é da chamada gestão social, que é uma área que atua dentro das chamadas organizações do terceiro setor. Então, se a gente coloca a administração como sendo um conjunto de organizações que são públicas, privadas, e aí nós temos esse setor que não é público nem privado, ou é público e privado ao mesmo tempo, que é o que a gente chama de terceiro setor, organizações da sociedade civil, que são as associações, as cooperativas, os grupos populares, os movimentos, né, diversos, né, igrejas inclusive. Então, a gestão desse conjunto amplo de organizações da sociedade civil, ele é um campo novo, né? O termo em si, terceiro setor, surgiu em 1974. Mas é que quando você pergunta a uma pessoa, o que você faz? E ela te responde, o pedreiro, eu estou colocando tijolo. O outro pedreiro da mesma profissão, o que você faz? E ele te responde, estou construindo uma catedral. O que eu faço como professor? Eu tenho alunos? Ou qual é a visão? Eu estou formando a sociedade do futuro, ou esta mesma sociedade, com as melhores pessoas que podem ter esse universo. Muitos professores e algumas novas disciplinas que estão surgindo, inclusive na nova grade do curso de administração, elas são voltadas para a gente procurar novas organizações e prestar algumas consultorias, aplicar alguns conceitos que a gente aprende de sala de aula na prática. Uma das disciplinas se chama Jogos de Empresas. Ela pega muito aquele conceito de game, então dentro de administração, então a gente pega todas as informações complexas e aplica no ambiente virtual, que é um simulador, né? Então a gente também aprende a lidar com esse ambiente virtual, que seria assim como a gente está aprendendo a lidar com o ambiente que é o dia a dia, a prática. A própria universidade apoia essa aproximação com o mercado. Eu vejo que o mercado já está mais interessado em se aproximar da universidade e vejo que alunos e professores já estão desenvolvendo uma série de ações premiando essa integração universidade e organizações. Nosso trabalho aqui na universidade é muito focado, né, nosso trabalho de extensão especificamente, muito voltado para a atenção a empreendimentos em situação de vulnerabilidade. Na agricultura familiar, no artesanato aqui em Natal, grupos populares comunitários, né, de produção que querem alguma renda. É esse nosso trabalho específico como instituição pública, né, comprometida com a superação de indicadores de pobreza e de geração de trabalho e renda. O nosso curso aqui do CCSA ele é extremamente inovador nesse sentido, né, porque a gente trabalha essa noção da economia solidária, trabalha essa noção das organizações da sociedade civil, apontando esses impasses a que eu estou me referindo, falando para os alunos a importância de entender essa dinâmica de sociedade, que eu acho que aí é que está o dinamismo, né? Nosso dinamismo talvez não esteja na tecnologia, está nisso, né? Na reforma do Estado e como o Estado criou organizações híbridas, as mais diversas, né, dentro desse cenário, e com essas organizações estão fazendo diferente uma sociedade. A gente já teve o produto no centro, a tecnologia no centro, mas hoje o ser humano ele consegue interagir com tudo isso e co-criar e gerar novos conceitos, novos processos, novos produtos. E o administrador precisa acompanhar isso. Para isso, o curso de administração tem que estar atento a essas novas tecnologias e tem que estimular que os novos administradores as utilizem, as apliquem no mercado. Isso é o que vai nos diferenciar como profissionais. Porque a velocidade lá fora está de tal forma que nossos cursos ficam obsoletos de uma forma muito rápida. E não é um problema só da Universidade Federal, das outras universidades de uma forma geral também isso acontece. Então eu diria que existe hoje um esforço de fato de tentar fazer esse acompanhamento, mas não é trivial. O smartphone, ele tem 10 anos. Se a gente olhar o que aconteceu em 10 anos é uma loucura. Então assim, como é que você insere isso num contexto de educação, que os alunos passam a usar isso de forma recorrente? O professor vem de uma outra geração, tem a dificuldade natural de fazer a mudança e muitas vezes isso não é tão simples.
Então, a transformação digital é uma forma de você enxergar o que a tecnologia está trazendo, né, para as organizações em termos de impactos em pessoas, em processos, em produtos, enfim. E é uma coisa que isso tem tido eu diria assim, um crescimento exponencial em relação ao tema, e as empresas estão preocupadas com essas organizações, a universidade, porque de fato a gente está digitalizando tudo. Então, se a gente olhar uma cadeia de valor de produto, a gente vai ver que o insumo é quase todo de informação hoje. E daí você precisa usar tecnologia para fazer com que o insumo ande numa velocidade adequada. Então veja, se a gente não cuidar disso, nossos cursos vão ficar todos obsoletos, porque a gente vai falar de coisas que não estão acontecendo lá fora. Se a gente olhar em volta da gente, os efeitos são dramáticos em relação aos relacionamentos, o quanto a rede social é boa ou ruim, o quanto você fazer uma conferência e não está de forma presencial, se isso realmente é impactante, se você melhora desempenho, se você reduz custos, né? Então eu diria que essa é uma temática fantástica e eu acho que há boas perspectivas para o futuro de pensar essas questões, e surgem novas organizações com novos formatos que usam isso como a essência do que elas fazem. Antigamente, 10 anos atrás, você, para receber uma notícia, você esperava até 6 meses para receber uma notícia, uma carta ou alguma mensagem que pudesse você dar resposta. Hoje, se você não fizer num instante, não estar preparado para essa virtualidade, urgência, a outra pessoa sabe quando você está presente. O mundo se fez na sua mão ou na sua mente. Qualquer aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte que tem uma condição mínima, ele tem um smartphone. Né? Ele usa isso como seu instrumento de trabalho. Então isso tem um impacto, porque ele tem acesso às informações de forma ágil, ele consulta o Google. E se aí o professor chega com uns artefatos antigos e que não estão alinhados com esse mundo aí fora, isso gera uma certa, eu diria assim, gera o aluno fica aqui meio que achando que aquilo lá não serve mais para nada. Né? Então, essa atualização não é simples, envolve investimentos, reciclagem de professores, mudança de perfil de sala de aula, com novos recursos, formas de ensinar, mesas de outros formatos, que estão todos aí. Então, a Universidade Federal tem a obrigação de puxar essa corda, no sentido de que ela deve ser a alavanca para essas mudanças todas. Eu diria que há muito boa vontade aqui de fazer isso, mas não é trivial, porque envolve muitas pontas nesse processo. Eu ouço da minha turma de alunos dizer que todo mundo tem internet, mas se todo mundo tem internet dentro do que vocês têm aqui dentro da universidade. Eu saio daqui 50 quilômetros na comunidade de Ceará-Mirim e não vejo internet. E aí, com a experiência nossa, que vive em assentamento, em bairros periféricos, a gente vê que a realidade é muito diferente do que eles constroem. Né? Mas é o que eles ouvem, né? Que o mundo é dinâmico, que o mundo que é tudo tecnologia, etc. e tal. Não é verdade. Entender a administração como uma ciência que evolui constantemente já faz parte desse contexto de virtualização. Então, a virtualização, ela faz com que o gestor se adapte a esse novo contexto. Ele é muito importante porque a virtualização e o processo de virtualização vai demandar das organizações investimento em tecnologia. E esses novos investimentos em tecnologia irão demandar empregos em gestão nessa área de conhecimento. Então, continuará a existir as áreas clássicas. O que existe a gestão e as organizações precisam inovar usando, né, desse novo contexto de tecnologia que está presente no dia a dia das organizações e das pessoas. A gente vive hoje num ambiente em que, se a gente pensar no consumidor, ele tem acesso a diversos canais ao mesmo tempo, a diversos canais de acesso à organização. Então, ele precisa ter alinhamento entre todos esses canais. A gente precisa se preocupar com a imagem da organização, com a informação, com o processo de cocriação. O administrador, ele não interage só com as suas equipes dentro da empresa, ele interage com toda a sociedade que está opinando, que está sugerindo, que está cocriando os processos da organização. Muitas vezes o que falta é que o administrador não se coloca, não se posiciona como administrador dentro da organização. Nós aprendemos ao longo do curso uma série de técnicas, de ferramentas, de metodologias que precisam ser colocadas em prática. Eu acho que esse é o grande desafio do administrador quando chega no mercado, de realmente aplicar o seu conhecimento. Nós estamos dentro de organizações que a decisão é coletiva. É curioso a gente imaginar uma administração que não tem chefe, né?
Não uma organização burocrática pública, que vai ter um diretor ali que vai mandar, ou uma administração privada que tem um gestor que vai mandar, né? Então, isso modifica por completo o processo decisório, a tomada de decisão. É necessário ter laços de aproximação, criar laços de convivência, e aí não é a competição. Se for a competição, eles não vão se tornar comunidade. Então, o desafio é essa gestão da união, né? Os alunos têm dificuldade. Tem pouca sensibilidade para entender esse movimento do trabalho cooperativo e até avançar, né, dos benefícios que traria para ele e para um coletivo, né? Quem é o administrador? Não é para ver as coisas que são nossas, é para ver as coisas que são da sociedade. Buscamos sempre soluções a nossos problemas particulares. Isolamos do campo e tratamos como solução tal situação. Aquilo que a gente faz, o que o método científico faz, isola o todo para tratar da parte. Como tratar esse todo? Com o mesmo paradigma da simplicidade, com o método científico. Nós temos que buscar e nos guiar por o paradigma da complexidade, de tentar encontrar solução a esses graves problemas que nos tem colocado o mundo hoje e que é uma herança dos séculos passados. Entrar nessa formação do século XXI nos faz que a gente trabalhe com esse paradigma da complexidade. Nós estamos assistindo que muitos dos problemas só encontram solução quando o todo participa, não somente a parte. Porque cada um necessita desse esforço do outro. Cada um se alimenta de outro para buscar a solução.